É o falso saudável peito de peru, que eu falei pra você aqui, todo mundo acha que é saudável, faz sanduíchezinho com peito de peru, mas ele não é tão saudável assim. Se você pegar os estudos mesmo, também o pão, o excesso de pão, assim, também, ele não é tão saudável assim, né? Só que a tapioca... Por conta do glúten. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estou aqui diretamente do Central Studios para mais um episódio do nosso InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, nosso brother Pedro Ragnini. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, Schumacher, é uma honra estar aqui com você. Vamos trocar uma ideia bem legal hoje, hein? Vamos para cima. E a gente quer hoje desmistificar uns temas aí sobre nutrição, performance e outros assuntos aí relacionados a essa área que é a área de atuação do nosso amigo Pedro aqui. E eu quero dar início a esse episódio agradecendo aos patrocinadores do canal, o Atacadão do Suplemento, o Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Pervilan Tráfego Pago, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports e Vai Bem Saudável, tinha esquecido desse aqui. Aos colaboradores também do canal, Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Ao pessoal que está ao vivo no Instagram, hoje a gente vai fazer o sorteio dessas 2 pastas de amendoim lá do Atacadão do Suplemento. Assina embaixo, hein? Essa aí, ó. Tá vendo aí, ó, galera já, quem conhece sabe que é uma ótima opção para matar a vontade de comer um doce, de fazer alguma... Depois a gente vai falar mais sobre ela e o Pedro vai dar umas dicas aqui pra gente. Comente Eu Quero Atacadão do Suplemento para estar concorrendo ao sorteio e entre no link do InformaCast no canal do YouTube que tá aí no meu Instagram, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like, comente lá, compartilhe os nossos conteúdos para estar concorrendo a esse sorteio também, beleza? Vamos dar início aqui com o Pedro. Pedrão, da onde que veio o Pedrão? Fala aí, de onde surgiu esse cara? Cara, nasci aí, tô com 34 anos, sou de 91. Quando eu era criança aí, eu tive um problema de saúde, uma bronquite asmática. Sim. E desde então, meus pais me influenciaram a iniciar uma atividade física que era o melhor tratamento, assim, na época, né? Desde então, sou um cara que nunca mais parei de fazer esporte, né? Comecei com natação, fiz competição de natação quando era criança, aí fui pro futebol, fui pro futsal, fui pro vôlei. Nível atletismo, assim, Você pincelou um pouco em cada área. Pincelei um pouco, e até hoje continuo ainda buscando esporte diferente que eu quero. Comentei com a minha esposa, eu quero morrer, porém eu quero morrer praticando todos os tipos de esporte que eu já, né? Sim. Aí vinculei para musculação, foi uma área que me segurou muito. A musculação eu iniciei desde os meus 14 anos de idade, conheci a musculação com 14 anos e desde então nunca mais parei, 20 anos já de academia. Sim. Cara, no meio desse percurso eu abri uma loja de suplemento, não sei porquê, eu também, não sei se você sabe, eu tenho uma graduação de engenheiro ambiental. Sou engenheiro antes de nutrição. Antes de nutrição? Quando eu estava fazendo engenharia ambiental, eu abri uma loja de suplemento de parceria com um amigo meu. E se você me perguntar por que você iniciou engenharia ambiental, não sei te responder. Não sei se na época eu escutava os outros falando que o assunto do momento, do mundo era meio ambiente, alguma coisa assim, mas não gostei. Você embarcou, mas na hora que entrou lá, você falou, não tem nada a ver. Aí assim que eu finalizei a engenharia, eu já iniciei nutrição. Então, tô desde aí iniciei a nutrição, tô atuando como nutricionista desde a pandemia, 2020. Ah, você se formou no olho do furacão. Exatamente. Caraca. Mas foi até bom, cara, assim, lógico que a pandemia foi um desastre, mas partindo do lado que as pessoas começaram a valorizar mais, né, a questão da saúde. As pessoas viram que quem tava morrendo realmente é quem tava com a saúde já comprometida. Então, até a questão do personal, né? Na área de educação física começou a valorizar demais. E eu acho que entrei no momento certo, cara.
Então, assim, desde então, sempre, graças a Deus, tive uma crescente muito boa. Comecei a atuar em Várzea Grande. E Várzea Grande, né? Eu gosto de comentar que é um pouquinho de terra sem lei, né? Em Várzea Grande não tinha essa questão de que na pandemia tinha que fechar tudo, as clínicas, e lá não. Então eu atuava normal e o pessoal que estava em Cuiabá estava fechado. Ah, porque assim, era cada município que colocava tinha essas as regras, né? exatamente. E aí Várzea Grande deixou meio que aberto. Flexível, né? Uhum. Entendi. E aí migrei para Cuiabá em 2023 e então aí. Mas você é de Cuiabá mesmo? Você nasceu em Cuiabá? Nasci em Cuiabá, mas sempre morei em Várzea Grande. Sempre, perto lá do Trevo Lagarto, né? Que todo mundo conhece, bem longe. Sim. Mas a minha vida inteira foi Cuiabá, né? Sempre estudei em Cuiabá, as coisas assim. Você se formou em qual faculdade? Eu formei em engenharia na Unic e nutrição na Univag. Na Univag? Tô terminando uma pós agora, graças a Deus, já tô na fase de prova, que é fármaco e bioquímica esportiva. Fármacos eu não vou usar muito, é mais por conhecimento, que quem usa fármacos é mais médico, né? Sim. Mas a bioquímica esportiva eu tô aproveitando bastante. Entendi. Essa questão de nutricionista pedir exames e tal, pode, não pode... Como que é essa conduta, assim, hoje, Pedro? Porque antigamente era um negócio meio, não, é só o médico que pede. Sim. Porque quando você vai começar uma abordagem, um tratamento, um plano com algum cliente, com algum paciente, né? Você precisa saber mais, né? Como é que tá o motor, a máquina. Exato. É um trabalho conjunto, né? Um médico, um nutricionista, um psicólogo. Sim, uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Aí o nutricionista, por exemplo, na entrevista, se ele perceber alguma coisa, alguma ausência de vitamina, né? Um simples fato dele falar, eu tô cabisbaixo, eu tô sem ânimo e tal, eu já solicito exames, solicito vitamina D, né? Já solicito ali também questões hormonais. Não que eu vou tratar isso, porém, se ele for consultar com o médico, ele já tá prontinho. Então, eu identifico. Uma indicação, exatamente. Né? Para o cara falar, você precisa dar um. Isso, procura um médico, porque a minha parte aqui não é essa, né? É mais alinhar a questão da alimentação. E grande parte também, como a maioria dos meus planos tem retorno, às vezes eu nem peço para pedir o exame ainda. Com a alimentação, ele mudando os seus hábitos, no retorno eu pergunto se aquela parte que ele estava ruim melhorou. Né? E geralmente volta com uma melhora legal, então, né? Quando o cara faz o que você pede, né? Porque tem muitos aí que vai nutricionista, contrata o melhor personal, vai no melhor médico e tal, e não faz 10%. E é uma pena, cara, porque é um dinheiro envolvido, né? E eu falo isso pro paciente, cara, você está consultando aqui comigo, né? Você está pagando, você está indo com um médico, você está pagando um personal. Cara, tem que fazer valer a pena, né? É verdade. Senão é dinheiro jogado fora e ainda terceiriza a culpa, né? Exatamente. Fala, não, eu fui lá, esse cara não é bom, é só falar, você exatamente. Não sei o quê, tá. Mas eu sou bem firme nessa parte, viu? Porque eu falo, não tem, é uma matemática, eu costumo falar. É, porque, tipo, não, é igual treino, cara. Comeu mais, você vai engordar. Você comeu menos. Exatamente. Não tem. A não ser que tenha alguns fatores que possam, né, complicar, como tireoide, a parte hormonal toda desregulada. Mesmo assim, atrapalha muito. Mas ainda não é impossível da pessoa conseguir o resultado. Porque às vezes a própria conduta alimentar, melhorar o sono e tudo mais, pode fazer com que isso reverta sem fármaco, sem nada, né? Exatamente. E não é só alimentação, né? A pessoa ela tem que ter ali uma rotina bacana, dormir bem, fazer uma boa hidratação. Ninguém dá atenção aos pequenos detalhes, né? Acho que é só fazer dieta e final de semana também acaba com tudo. Lá, manda manipular um monte de coisa na farmácia, sai tomando tudo. Exatamente. E o que te motivou, assim, a querer mais ir para a área da nutrição? Primeiro porque Você eu tive... mesmo? É isso. Sempre, como já citei, assim, eu gosto muito de esporte. Queria saber mais. Sim. Tal. Aí com a loja de suplemento... Nossa, desculpa, pessoal, mas eu enganei muita gente sem eu saber vendendo as coisas. Não sabia, não sabia, empurrava coisa que não devia, que não ia funcionar de fato, né? Mas o que me chamou atenção mesmo, assim, para o curso foi combinando ali a questão da atividade física, eu sempre gostei de fazer, com a musculação e depois dessa loja. Eu vi, assim, comecei a ter um amor pela questão de suplemento, de saber o que prescrever. Aí eu fui numa palestra, se eu não me engano, do... Nossa, como é que é o nome dele? Que virou político agora. Nossa, ele é bem famoso.
Esqueci Da o área nome. da nutrição? Não, ele é personal. Ah, o Felipe Franco? Felipe Franco, ele vem aqui em Cuiabá assistir uma palestra dele. Falei, cara, que legal essa área. E aí já engrenei. E isso daí no meio de engenharia eu já queria. Nessa, como dependia dos meus pais, e meu pai que estava pagando essa faculdade, ele falou o seguinte, já paguei até aqui, você vai finalizar, e aí quando você finalizar a gente conversa para ver se a gente inicia a nutrição. Graças a Deus, meu pai, em relação aos estudos, até agradeço meu pai, obrigado por não desistir de mim, e tamo aí. Foi mais por conta disso mesmo, tá? Entendi. Então, assim, eu sou fissurado em dieta, adoro ajudar as pessoas. Cara, o que eu dou de dica gratuita na internet ou com um amigo, assim, eu gosto de ajudar mesmo, sabe? Sim. É algo que traz um sentido, talvez, Exatamente. Para sua vida e para o seu caminhar, Sim. né? A gente que está participando aí de um grupo de oração, eu fico me questionando, perguntando para Deus se esse será o meu dom, né, para querer ajudar algumas pessoas. Com certeza. E eu acho que estou no caminho, cara. Acho que é isso mesmo. Não faz sentido ter iniciado uma faculdade lá atrás e do nada eu fui para nutrição. Sim, não. Tem que ter um propósito, Né? Não é nada jogado, né? E qual que, assim, você acha que foi o momento mais marcante, assim, ou lugares mais interessantes onde você já trabalhou, que você atuou como nutricionista? Porque da pandemia provavelmente teve algum caso, assim, que te marcou mais, assim? De reverter, de trazer uma melhora, talvez algum paciente parar de usar o medicamento. Teve um paciente que ele é amigo da minha esposa. Ele decidiu mudar de vida mesmo. Ele era um cara que era da noite, da bebida alcoólica, tava com um peso assim muito alto, né? Acima de 140 quilos, vamos colocar. E ele decidiu mudar de vida. Eu falei, eu não vou cobrar. Eu quero te ajudar. Cara, ele perdeu 11 quilos de gordura, não de peso na balança, de gordura em 30 dias. Então isso pra mim, eu falo até hoje, cara, você foi meu recorde aqui. E isso lá no começo da minha... Então acho que ele me marcou muito, sabe? É um cara que... E ele se manteve? Voltou um pouquinho. Não conseguiu... Ele se manteve por mais de um ano, cara. Eu achei que não ia voltar mais. Mas ele conseguiu, assim, ter algum acompanhamento psicológico ou faltou essa parte? Faltou essa parte. Inclusive, eu tenho a psicologia na grade, né? Então, eu consigo identificar... Cara, se eu falar pra você, né, que muitos dos meus pacientes têm que fazer um acompanhamento com o psicólogo, né? Todo mundo, né? Essa é verdade. Eu acabei de sair lá da clínica Religare, que inclusive é patrocinadora aqui do canal. Faço lá as minhas sessões de terapia, minha filha faz lá também. Cara, é o que mantém a gente, exatamente, além de, né, a busca espiritual, a gente também se apoiar em Deus, manter a nossa fé sempre alta. Mas a terapia, cara, principalmente para bariátricos, né? Exatamente. Como que é essa conduta, assim, depois de um cara fazer uma cirurgia bariátrica, Pedro? Porque, assim, a diminuição de nutrientes é muito grande, né? Sim. Aí o cara, às vezes, busca tampar ali o buraco com outras coisas, vícios ou alguns problemas emocionais. Como suprir essas necessidades na parte da alimentação? Primeiro de tudo, né? Se ele não buscar o psicólogo ou o psiquiatra que seja, porque, assim, a cabeça não emagreceu, né? Exatamente. É só o corpo. Os traumas ainda os traumas ali, estão né? lá. Se ele não tratar isso, e o risco de ele adquirir algum vício, porque ele sempre mantinha a boca ali mastigando alguma coisa, né? Era fuga. Né? Era fuga. Então, a partir do momento que faz a cirurgia bariátrica e ele não consegue, porque ele não consegue comer porque ele tá ali com o estômago bem menor, ele começa para os vícios. O cigarro, a bebida alcoólica, chocolate. Então, eu tenho que ter um psicólogo, né, um psiquiatra ao meu lado, senão o meu trabalho, eu não consigo trabalhar. Não tenho o que prescrever para ele. Estratégias juntos, né? Exatamente. E aí, como o bariátrico, ele já tem uma certa limitação também de absorver alguns nutrientes, né? Aí entra a suplementação de alguns multivitamínicos, às vezes até injetável, né? Porque o estômago... Soroterapia, né? Exatamente. Aí, nesses casos, é bem bacana. A questão do uso de whey protein, né? De preferência o isolado para o hidrolisado, que ele já tem uma absorção melhor. Já tem uma quebra maior, né? Exatamente.
E durante o processo dele, depois da bariátrica, ele tem que ir inserindo, né? Porque quem fez bariátrica tinha péssimos hábitos. Sim. É igual eu falo quem tá usando agora as famosas canetinhas, né? Uhum. Que inclusive eu acho que a falar bariátrica disso, vai... Então, durante o processo, tem que começar a mudar os hábitos, porque vai voltar. Eu conheço gente que já fez, tá na terceira bariátrica. Terceira? Você acredita nisso ou não? O estômago volta, entendeu? Então não tem como. Meu Deus. Porque às vezes o cara faz a bariátrica, mas a cabeça ainda não mudou e ele quer empurrar a comida para dentro, aí passa mal, né? Às vezes tem até rompimento, sim, né? Exatamente. Aí por isso que entra o álcool. Não entra a comida, mas entra o líquido, né? E querendo ou não, o álcool vai relaxar a pessoa, ela tá ansiosa. Distrair ela, né, daquele outro vício que era a comida. Exatamente. Esse tema é um tema cabulosíssimo, é muito delicado tratar, né, e se não tiver uma equipe multidisciplinar, o cara... Um apelo, quem for fazer, não pode deixar a psicologia de lado. Tem que... Não adianta. Senão é... Tem que estar caminhando ali, lado a lado, né? Exatamente. E o que assim, teve algum momento depois que você fez nutrição, que você virou a chave, assim, para você mesmo, né? Descobriu alguma coisa, assim, que você falou, nossa, eu tava errando muito com isso, com aquilo. E aí você falou, caramba, ainda bem que eu fiz nutrição para acertar os pontos ali porque você sempre foi atleta, praticando, seja lá qual for o esporte, mas a musculação sempre como base, né? Sim, acredito sempre. Eu. E aí você, tipo, teve algum momento de virada de chave, assim, de qualquer uma estratégia, assim, que você fazia, que você falava, nossa, isso aqui eu tava errando muito, agora eu sei como fazer. Perdão. Cara, deixa eu pensar aqui, que eu tava indo pro caminho errado e de repente eu... no meio do curso, ou depois do curso, ou agora na sua pós, aí você descobriu alguma coisa assim que tipo... Não, cara, às vezes eu pego minhas primeiras dietas que eu fiz lá atrás e eu comparo com hoje, né? Como que eu evoluí. Muito tranquilo. Eu achava que lá no começo... Não tava errando, cara. Era uma coisa assim que... Eu fazia dieta antes de estar formado pra mim, sabe? Então é uma coisa assim que eu já venho mastigando faz hora. Então, desde lá de trás, eu acho que eu não vim errando, não, cara. Até meu mídia tá aqui. O que eu errava mesmo era na parte de mídia, né? De marketing, de aparecer mais. Isso é uma coisa que até minha esposa cobra muito. É aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Então comecei a investir nisso e eu acho que eu demorei nessa questão. Tô nessa pegada aí, eu também demorei, tô enrolado e tô melhorando. Mas devagarinho vai indo. Eu tô 5 anos agora que eu fui atrás disso, mas eu acho que é isso, cara. Não tive um erro assim pra... Cabuloso. Não. Comer 15 ovos numa refeição. Não. Cara... Na sua visão, o que é ter qualidade de vida atualmente? O mundo que a gente vive hoje tem muita opção de refeição rápida, fast food, talvez até, sei lá, tem gente que busca muita coisa industrializada para facilitar a vida, e a gente sabe que algumas são boas, outras nem tanto, né? Sim. O que você acha, assim, na sua visão? O que é ter qualidade de vida? Qualidade de vida, para mim, né, só fugindo um pouquinho, assim, eu acho que tem que estar alinhado em corpo, alma e espírito. Né, começa aí, eu acho que a cabeça tem que estar legal, você tem que estar vinculado aí com Deus e seu corpo tem que estar em dia. Agora, partindo do princípio de alimentação. Cara, a base é contagem de calorias. Claro que a qualidade vai importar muito. Então, eu sou muito flexível com os meus pacientes. Vamos supor que um paciente tem que comer 1.500 calorias. 10% dessas 1.500 calorias pode ser um pouquinho industrializado, um pãozinho, né? Às vezes uma sobremesazinha ali, um chocolatinho. Então isso não tem problema, né? Agora, tem pessoas que quase todo o alimento dele do dia é industrializado, né? A maior parte das refeições. Exatamente. Não come nem o básico, que é um arroz, um feijão, vai procurar um Subway da vida, um McDonald's, né? Esses fast food da vida. Sim.
A janta a mesma coisa, à tarde não come nada, ou quando come é uma pipoquinha doce, não entendeu? Uma bolacha recheada. Uma bolachinha. Então, às vezes, ele não tá consumindo... ele não tá conseguindo emagrecer. Não é nem pela questão das calorias, ele tá comendo até mesmo, mas a qualidade influencia também, cara. Sim. Entendeu? Então... Porque uma coisa eu como ciclista, vou dar meu como exemplo. Meu metabolismo basal, quase 2.000. Alto pra caramba. É alto, né? 11% ali, fica entre 8 e 11, 12% de gordura percentual. Aí meu gasto calórico ali, ocupacional, como personal, varia entre 800 a 1.000 dia, né? 10, 12 aulas por dia em pé, e carregando peso e vai. 3.000 calorias só aí. Só aí. Aí, meu treino de bike, hoje pedalei 45 km, deu 1.200 calorias. 4.200. Aonde que eu consigo comer em comida, legumes, carboidratos bons, proteínas boas e gorduras boas. 4.200 calorias é uma montanha de coisa. É muita coisa, não, é bastante. Eu não consigo, cara. Nunca consegui. Então, eu já fui mais forte, tal, com 87 quilos. Hoje eu fico entre 79 e 80. 79 e 80. Sim. E perdi muita massa muscular, porque eu nunca consegui empatar isso daí. Uma coisa é você sentar lá no Mac, lá, pedir um Big Taste, um milkshake, uma coca, uma batata, dá 2.500 calorias. Só que são calorias vazias, exatamente, né? Que não te contribuem em nada para sua recuperação do seu treino, para o funcionamento, né, do seu organismo, intestino, até questões emocionais, o tipo de alimento que você consome afeta, né? Afeta demais. Você já entra num nível, cara, que você é atleta, em que dá pra sujar um pouquinho mais. Dá, né? Dá pra sujar um pouquinho Tomar mais. Tomar um hipercalórico lá do atacadão. De repente, cara, tem paciente meu, assim, que de fato ele é o ectomorfo mesmo, ele precisa ganhar massa. Eu sou ectomorfo, mas o meu não é o ganho de massa, meu objetivo é performance mesmo. É performance. No ciclismo. E aí eu já falo pro paciente sujar a dieta 2 vezes. Ele come limpo ali durante a semana, mas eu falo, cara, coloca aí um rodízio de pizza numa quarta-feira e coloca uma no sábado. Aí fica feliz a vida e dá certo, entendeu? Sim. Mas de fato, comer muito de uma forma limpa é complicado. Complicado. Tá? A gente vê pelos fisiculturistas, né? Cara, os caras têm que comer limpo, porque mesmo comendo limpo, o cara vai ficar no booking, né? Ele vai acumular um percentual de gordura mais alto quando ele tá no processo de ganho de massa, né? Se ele comer sujão mesmo... Não vai ganhar com qualidade, entendeu? Aí entra a questão de sucos, né? Principalmente suco de uva, que quem já tá supitado ali de comida, aí a gente começa a trabalhar com líquidos, né? Aí entra o suco de uva, dá preferência para banana, que é uma das frutas mais... Suco de uva daqueles de garrafa natural, de garrafa, né? O suco de uva integral, né? O puro, não esses de caixinha. Sim. Que não é suco. Né? A gente tenta colocar uva passas também no meio da comida, que é muito calórico. Né? Usou tudo isso e não mudou, não bateu, aí a gente começa a usar a suplementação, o hipercalórico, começa a sujar a dieta. Então a gente tem que primeiro usar ali todo o recurso de uma forma limpa para depois começar a sujar. Tem isso também. Tem isso também, né? É porque a galera fica muito bitolada. Ah, não vou comer um negocinho aqui. Cara, quando eu sento num rodízio, irmão, o negócio o garçom cansa de ouvir eu chamar ele. Pessoal, é muito mais fácil, olha isso aqui que eu vou falar, você emagrecer do que ganhar massa. Tá? É que assim, as pessoas estão acostumadas a não comer comida de verdade. Então vamos pegar o exemplo de 1.500 calorias. 1.500 calorias, acho que quase todo mundo fazendo 1.500 calorias está em déficit. Vamos pegar a grande maioria, né? Um pão francês, você encher ele de frango desfiado a ponto de ele nem fechar, vou colocar 70 gramas ali, um requeijãozinho light, alface e tomate. Cara, dá um pãozão. Tem 280 calorias, cara. Aí. Quem é que come isso, cara? Entendeu? Não vou porque engorda, pão engorda, vou beliscar aqui minhas 3 castanhas do Pará. Acabou. Já deu as calorias do pão. É mesmo? Entendeu? 3, 5 castanhas já deu as calorias. E não tem tudo de proteína que tem no frango. Não tem a proteína, não tem o carboidrato, você vai ficar com fome muito mais rápido. Não tem fibra tanto assim. E as pessoas foi implantado esse medo de comer, que hoje... Só que daí come outras coisas que não dá certo. A não ser que tenha uma intolerância a glúten, né? Isso, aí é outra história. 500, né? Mas a galera... Tem muito mito, né, cara? Graças a Deus, nessa parte a internet ajudou.
e profissionais como você que tá sempre dando dicas no Instagram e contribuindo aí, quebrar esses mitos, né? Porra, isso aí atrapalha demais. Cara, tem paciente meu que come pão 3 vezes no dia. De manhã. Cara, eu como de pré-treino pão com doce de leite, cara, pra ir pedalar. Um puta pão assim, ó. Tô tufado de doce de leite. E dá meia hora eu tô com fome no pedal, velho. Não tem como. Mas, vamos lá. E quais os principais hábitos alimentares que você considera fundamentais para manter saúde e bem-estar hoje, Pedro? Tá. Um hábito muito importante vamos tirar essa questão assim de paladar infantil. Eu acho que deixar o paladar infantil para quando você era infantil. Tem muita gente... Tem gente que leva até terceira idade. Exatamente. Então, assim, inserir mais frutas durante o dia, né? Pelo menos 3 porções de fruta é o essencial. Uma coisa que é muito importante também é fazer o seu próprio alimento ou comer em casa... por conta do modo de preparo, né? Não são todos os restaurantes, mas tem restaurantes que infelizmente, não que eles estejam errados também, né? Mas a comida eles querem deixar mais palatável, né? A comida. Então há um abuso ali do óleo, do tempero, exatamente. Não é um tempero natural, né? Pode ser até que seja, mas eu fico mais preocupado com a gordura que estão usando. Né? Exatamente. Qual tipo de gordura e a quantidade. Geralmente você vê o arroz está um pouquinho brilhando. Então a pessoa que procura emagrecimento, ela não vai demorar. Aquele arroz soltinho, né? Você joga no uma prato, delícia. Assim, tá... É uma delícia, mas quem está procurando emagrecimento tem que mudar isso. O outro ponto, eu vou falar, acho que mais 2. Hidratação, cara, ninguém toma mais água. Tá? Refri ou suco? Troca por refrigerante, cerveja, né? Não toma 2 litros de água porque não consegue, mas desce 3, 4 litrão ali, né? Tranquilo. Então, assim, a gente mora numa região muito quente. Então, um cálculo que eu já coloco de cara para os meus pacientes é 50 ml por quilo corporal. Então, se a pessoa pesa 80 quilos, é 4 litrinhos de água, no mínimo. Tá? Outro ponto é descanso, cara. É a pessoa dormir. Hoje é o mal do século, as pessoas não conseguem dormir bem, né? Por conta de uma ansiedade e tudo acontece ali. De coisa ruim que acontece, né? Exatamente. Não é só o ganho de peso, né? Porque dormir mal engorda. Engorda? A galera fala, não tô conseguindo dormir, mas eu não tô comendo e eu tô engordando. Não, cortisol, tudo bagunça. Tem que dormir bem, tá? E eu não falo que você tem que dormir às 8 horas, como todo mundo não. Tem gente que 5 horinhas já tá zero, já né? resolveu, já foi um sono anabólico. Então, cada um tem um reloginho, tá? Então, tem gente que precisa de 6 horas, tem gente que precisa de 7 horas. E é muito importante isso, você descobrir qual é o time certo para você. Vamos pegar eu como exemplo. Eu tenho que dormir 6 horas. Se eu dormir 7 horas também, já me dá ruim. Já não é interessante. Eu já acordo mais sonolento. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem um time certo. Você já viu que ela... quanto mais eu durmo, mais com sono eu fico? Sim. Entendeu? É isso aí. Se eu forçar, por exemplo, eu durmo 6 horas e meia, tô descansado, aquele sono REM que recupera, né? Se eu, tipo assim, final de semana eu vou ficar um pouco mais na cama, tentando forçar o sono, cara, me dá dor de cabeça, de ficar tentando dormir mais do que o corpo precisa. Né? Exatamente, não faz sentido. Exato. Então a gente tem que descobrir esse time certinho. Eu conheço gente que dorme 3, cara, e acorda 0. Fala, não é possível, tem que ser isso. Exatamente. Tá, mas louco. É isso. Ô Pedro, e existe algum erro assim comum que você vê nas pessoas que buscam mais saúde, mas acaba se sabotando? Qual que é o principal erro que a galera tá buscando, mas fica se sabotando? O ambiente. Com quem ela tá andando. O ambiente. Final de semana, quem quer a resenha, quem são os amigos. Porque eu canso de escutar no meu consultório, cara, final de semana é complicado, meus amigos vão chamar eu pra beber. Churrasco. Não consegue falar não. Entendeu? Eu falei, cara, você não tem nenhum amigo que vai te convidar para um parque, para ir fazer uma caminhada, né? Eu falo assim, não é para você privar dessas coisas do seu lazer, né? A não ser que você seja um atleta. Mas, cara, tem que chegar um momento que você vai ter que escolher, entendeu? Principalmente emagrecimento. A pessoa, 2 dias do final de semana dela, um sábado e domingo, ela compromete toda a semana que ela fez certinho. Entendeu? Então, durante a semana, ela tá com crédito, fazendo bonitinho, treinando. Chega sábado e domingo, ela entra em débito. Bebeu, não treinou, não dormiu.
E aí volta lá no meu consultório com... Inchado, todo inflamado. Era pra perder 3 quilos de gordura, perdeu meio quilo. Aí acha ruim, entendeu? O final de semana é complicado. Então, assim, o que mais dificulta hoje as pessoas é ter aquela constância, né? E a questão do ambiente eu acho que influencia muito. Até quem é casado, às vezes o marido atrapalha a esposa e vice-versa, os dois não estão alinhados com isso. Sim. Entendeu? Às vezes o casal, o cara não treina, ou às vezes a esposa não treina, e aí quer comer, quer sair, fazer os negócios, e o outro tá focado e vai no nutricionista, tá fazendo exame, tá querendo mudar. Exato. E não se apoia, né, cara? Às vezes até tem término de relacionamento com isso. Ixi, demais. É foda. Aí você vê quando termina, o que os dois vão fazer? Correr atrás, ficar bonitinho e tal. Corre pra academia. Tem que esperar acabar o relacionamento, né? Exato. É isso aí, Eu vejo muito porque eu também tô nessa área do treinamento, e aí quer mudar o corpo em 2 meses, né? Me dá uma dieta, eu quero fazer um treino, preciso aumentar minha bunda e não sei o que. Eu falo, porra, tem que nascer de novo. Alguns, né? Pedrão, qual que são os alimentos assim, mais prejudiciais à saúde que ainda a galera consome muito? Principalmente aqui em Cuiabá. Tem um dado de Cuiabá, que Cuiabá é a capital que mais consome bebida alcoólica do país, velho. Isso mesmo. De acordo com o número de habitantes, é óbvio, né? São Paulo é maior, Sim. Porém, só que Cuiabá, proporção ao tamanho, por conta, acho que do calor, a Ambev, que vende mais em Racha Cuiabá de ganhar do que com cerveja, né? E outras bebidas. Mas o que você acha que, sim, quais os alimentos mais prejudiciais e ainda a galera consome, mesmo bastante. sabendo? O mais prejudicial hoje, diante dos estudos, é o álcool. O álcool é o alimento mais cancerígeno do mundo, né? E depois vem os embutidos, salsicha, salame, esses, e a turma consome... Bacon, então isso presunto. Exatamente, peito de peru, né? Peito de peru, o nego acha que é light, né? Vai lá... não posso comer? Não, a gente não tá falando isso, mas o consumo excessivo desses alimentos complica. Tá? Sorvete também é um alimento. Gordura hidrogenada, né? Mais esses sorvetes aí de algumas marcas aí que eu não quero falar. Você deixa ele fora da geladeira lá, na hora que ele derrete, cara, ele fica assim, ó. Só... Ou ele fica intacto também, né? Igual aqueles estudos que fizeram com o Mac lá, deixou 6 meses lá, o Mac lá, o lanche ficou inteiro, nem mexeu. Véio. Nem embolorou, não criou mofo, nada. Mas imagina isso dentro da gente, velho. A gente tem que ter, sim, a flexibilidade de inserir, eventualmente, esses alimentos, mas, de fato, é o mais prejudicial hoje para a saúde. Tá? Com certeza. A bebida alcoólica, eu acho que é o principal mesmo, que é igual você falou aqui em Cuiabá, você pode sentar... Cuiabá tem festa todo dia. Tem. Não tem um dia da semana que a cidade tá morta. E você passa com o carro pelos lugares, você vê, tá todo mundo sentado ali no barzinho, numa segunda-feira E geralmente, quando tá bebendo, não tá comendo nada saudável, né? O petisco ali, ou é uma fritura... Você não vai tomar uma cerveja com alface, né? Você vai pedir um petisco. de brócolis com... Exatamente, não tem como. No máximo, o mais saudável que tem, talvez, é o palmito no meio ali dos frios ali. Exatamente. E tem gente que não come, porque queria falar, se eu comer, eu não vou beber. Então come, pelo amor de Deus, pra você não beber tanto. Eu prefiro a comida ainda. Sim. Né? Por mais que seja ali um petisquinho... Eu acho que o álcool vai ser mais violento para essa pessoa. Só efeito colateral, né? E, Pedrão, tem algum alimento assim que é um falso saudável? Que as pessoas acham que faz bem, mas na prática atrapalha muito, assim. Um falso saudável? Que tem aquele folclore, né? Tipo, não, come, sei lá, a tapioca ou... Só um exemplo. Cara, o falso saudável, peito de peru. Que eu falei pra você aqui, todo mundo acha que é saudável, faz sanduíchezinho com peito de peru, mas ele não é tão saudável assim. Se você pegar os estudos mesmo, também o pão, o excesso de pão, assim, também, ele não é tão saudável assim, né? Só que a tapioca... Por conta do glúten, né? O exatamente. Tem glúten, muitas né? pessoas que têm, infelizmente, a resistência com o glúten ali, né? Sim. Então eu não posso falar que é um alimento 100% saudável também, tá? A relação à tapioca, a gente tem que tomar um cuidado, que a tapioca, de fato, também ela é bem calórica.
Sim. Se você for substituir a tapioca por um pão francês, você teria que colocar uma média de 45 gramas de tapioca. Dá 3 colherzinhas de sopa que nem fecha a frigideira. Então as pessoas, para fechar, para fazer aquela massa boa, já jogou 80 gramas. Então ela tá comendo 2, 3 pães ali sem ela saber. Só que ela não tem o glúten, né? Ela não tem o glúten, exatamente. Então, para quem tem a intolerância com glúten, ali é interessante a tapioca, um cuscuz. Cuscuz é uma boa saída também. Cuscuz é calórico igual a tapioca? Na verdade, tudo vai depender da quantidade, né? Mas o cuscuz dá para comer 120 gramas no lugar de um pão francês. É uma quantidade até significativa. Um pão francês, 120 gramas de 120 cuscuz? gramas de cuscuz já depois de pronto. Quais os benefícios do cuscuz, assim? Tipo, para pré-treino ou para café da manhã nutritivo? Cara, é um café da manhã nutritivo, até porque você não pode também comer tapioca e cuscuz pão puro, né? Você sempre tem que misturar com uma proteína, geralmente uns ovos, um queijinho branco ali, né? Você pode colocar ali uma carne moída, de repente. Um frango desfiado. Um frango desfiado. É uma ótima opção de café da manhã, lanche da tarde. Tem muito paciente meu que vem do Nordeste e gosta de comer no almoço, na janta. Então eu tento colocar. Certinho. Adapto do jeito que o paciente quer, né? É uma excelente opção de pré-treino também. Então, vamos supor, a pessoa vai treinar ali 10 da manhã. Não fica pesado, Não fica pesado. 7 da manhã ela tá fazendo essa refeição, 6 horas. Ótimo, já serve como pré-treino também. Sim. Tá? Ele tem uma digestibilidade boa. Muito né? melhor, exatamente. E quais, assim, as estratégias mais eficazes para quem busca um emagrecimento de forma saudável, Pedro? Porque a gente sabe que existem N protocolos, dietas dieta da lua, o cara come tudo, menos a lua, a do alface, não sei o quê. Qual que é, assim, uma estratégia eficaz para a pessoa emagrecer, tentar minimizar o máximo possível a perda de massa muscular, que a gente sabe que é um prejuízo num processo de emagrecimento, perder massa muscular desacelera o metabolismo, o cara fica mais vulnerável às articulações, tendões, ligamentos, o risco de lesão, enfim. Qual é a forma mais saudável ao seu ver, assim? Cara, a melhor dieta e a mais saudável é aquela que vai ser boa para você, para sua rotina. Então, por isso que o profissional tem que fazer fazer boas perguntas, né? Entender 100% da rotina do paciente para ele fazer o máximo possível. Então, assim, é o que eu falo, 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Sim. Então, eu canso de receber pacientes no meu consultório que chegou lá de outro profissional que colocou umas coisas que não tá no cotidiano dele, não tem nada a ver que com a vida. Fica impossível do cara manter, né? Impossível de fazer, né? Então, eu sou... hoje, né, todo mundo me conhece por eu ser bem flexível. Então, eu estudo bem o paciente, procuro saber bem a rotina dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu já vou fazendo um esboço ali, conversando com ele. E ali na consulta eu já vou conversando com ele. Você gosta disso? Ah, não gosto, mas posso tentar. Então tá, vou colocar, você tenta, né? Outra, você tá fazendo aqui errado, tem como a gente substituir por isso. Então, o paciente ele não sai do meu consultório, eu não vou colocar nada para ele sem ele gostar de alguma coisa, né? Claro que tem algumas coisas que tem que mudar. Então, a melhor dieta é aquela que o paciente vai fazer, de acordo com a rotina dele. Encaixa na logística do dia exatamente, dele, até né? por uma questão financeira, né? Sim, tem que ver, você tem condições de comprar um whey? Pô, no Nutri não tenho, então vamos colocar mais proteína aqui no almoço, você consegue? Poxa, ainda não consigo, vai ficar muito, carne tá cara. Vamos colocar aqui um ovinho, o ovo é mais barato. O ovo tá caro. Tá tudo caro. O frango, tá caro. Mas pra você ver que a gente vai tentar se adaptar ali, tentar adaptar do jeito da rotina do paciente. Então essa questão de dieta do ovo, dieta da carne, é pra te vender alguma coisa, cara. Em relação ao jejum intermitente, não sei se você vai perguntar ou se... Vou. Vai perguntar? Vou. Mas posso falar então? Pode, claro. O jejum intermitente é ótimo, o jejum intermitente, para quem se adaptou com o jejum intermitente, porque ele é um estilo de vida, ele não é um método de emagrecimento mais rápido. Exatamente. Entendeu? Eu já fiz jejum intermitente sem eu saber. Entendeu? A minha última refeição foi às 18 horas, eu fui comer só no outro dia no almoço, mas porque... Deu 12 horas. Entendeu? Mas é um estilo de vida. Então, eu fiz jejum intermitente, funcionou muito pra mim. Vou sair falando pra todo mundo que funciona. Tem que tomar cuidado com essas afirmações também. E quem faz esse tipo de jejum, ou às vezes até jejum espiritual, né? Tem pessoas que ficam aí 1 dia, 2 dias, até 3 dias sem comer, só com água, ou talvez
Quando termina a quebra desse jejum, Pedro, tem alguma coisa que tem que se evitar? Qual que é a melhor opção para o cara? Porque ele não pode comer muito depois, né? Porque o estômago dá uma encolhida. Tá só líquido ali, só água às vezes. Não pode, eu vou lá sentar no rodízio agora destruído. Começa com alimentação com o plano que o Nutri passou para ele, começa com alimentos leves, né? Primeiramente com água, faz uma boa hidratação. Vamos supor que terminou o jejum dele no café da manhã. Então dá para ele comer uns ovinhos ali tranquilo, nada muito exagerado, até porque, como vamos supor, fez o jejum de 2 dias. Ele tá fissurado para comer alguma coisa. Sim. Então tenha paciência, começa comendo uma fruta, vai enganando o estômago, depois vai comendo a parte mais grossa, bem, mastiga bem, exatamente. Às vezes o cara dá uma dentada lá, malemar, ele chega mastiga, a cortar o beiço. E aí ele engole aquele bolo alimentar que dificulta a digestão, né? É igual um bariátrico. O estômago dele tá pequenininho, vai voltar. Vai passar mal. Porra, exatamente. Cabuloso. Aí quem faz jejum aí, principalmente a galera que... da parte espiritual, né? Sim. É algo que tem que ter esse cuidado aí, viu? O jejum intermitente também tem que tomar muito cuidado em relação à massa muscular que você estava falando. Tá? Que às vezes, vamos supor, faz jejum intermitente, faz 2 refeições no dia. Essas 2 refeições às vezes não bate os macros de proteína. Entendeu? Que é pouco. Então ela acaba perdendo massa muscular, pode até perder peso na balança, mas não emagrece, né? Porque ela tá perdendo massa muscular junto. Sim. Tá perdendo gordura, mas o músculo... Isso não é um emagrecimento saudável, né? Eu tive muitos alunos, ainda tem alguns que são, sabe, escravo de balança, né? E eu falo, não fica se pesando, não precisa. A pessoa acorda de manhã, a primeira coisa que ela vai fazer é pesar. Ela vai no banheiro, aí ela vai pesar. Ela termina o treino, ela vai pesar. Eu falo, cara, a avaliação física que eu faço quando começo a dar treino pra pessoa... ela vai me dar uma direção da onde a gente tá e aonde a gente quer chegar, igual com você lá, né? Você faz lá, não sei se é bio ou avaliação, mas enfim. Achou os dados. Agora a sua composição corporal tá assim. Daqui 3 meses, 1 mês, sei lá, 60 dias, vamos reavaliar. Aí vamos ver como que tá essa composição corporal. Às vezes a pessoa não perde peso na balança, mas a composição corporal altera. Ela perde gordura... e ganha um pouquinho de massa muscular e ela manteve o mesmo peso. Exatamente. Aí o cara fala, pô, não tô emagrecendo, mas eu falo, e a sua calça? Tá mais folgada? Porque a gordura ocupa mais espaço do que a massa muscular. Exatamente. 1 quilo de músculo é uma mão, assim, tipo um chumbo, assim. Exato. E 1 quilo de gordura é um montante, assim, como se fosse um saco de algodão. Exatamente, né? Exato. E aí a galera fica ficcionada com balança. Eu falo para as pessoas focar em espelho, né? Roupa é um dos... é um termômetro. Exatamente. E o espelho, tira em casa. Geralmente com a autorização do paciente, eu também tiro as fotos e deixo lá num aplicativo para ele fazer um comparativo quando ele for retornar lá, entendeu? Então, foto... E roupa é um dos melhores comparativos para saber se você está emagrecendo ou não. Cara, a balança joga fora. Não serve para nada, tá? Serve pra nada. Tem gente que chega na academia, cara, ganhei 2 quilos. O cara tá indo pesar à noite, comeu 4 refeições no dia, tomou quantos litros de água, vai pesar? Lógico que vai dar alterado. Normal. Fora arroz, é normal. E fora quando tem aquele paciente que chutou o balde final de semana e chega segunda-feira tá com 2 quilos a mais, inchado, todo retido, né? E aí ele fala... aí o cara às vezes até abandona o plano, né? A maioria abandona, acho que não tá funcionando, mas... 2, 3 dias ali já de retorno à normalidade nas refeições. No terceiro dia em diante, sim, exatamente. Já volta mesmo. Né? Eu já cheguei a ganhar 6 quilos em 5 dias. Caramba, de retenção, mas foi loucura também. Isso não foi saudável, galera. Não repete isso. Foi nos Estados Unidos comendo ovos, bacon, salsicha. Cara, eu fiquei na minha melhor fase de shape ano passado, em novembro, que foi aniversário da minha esposa, ia ser em São Paulo. A gente alugou uma casa de praia lá. Eu perdi 9 quilos de gordura em 4 meses. Nossa. Fiz o uso de substâncias e tal, né? Sim. Cheguei com 84 quilos, meu peso habitual é 89, 88, 90. Voltei com 90 quilos. Foi o auge de peso que você já teve. Me deu até compulsão, cara. É mesmo? Você vê como é que é perigoso, né? Quando a gente... Porque já é num nível que não é saudável, né? Você destravou, desbloqueou na mente algo que pra retornar, né? Então a questão que quem tá com esse esporte de atleta de fisiculturismo não tem saúde. A saúde não tá junto com eles, não. Não tá.
Nem acho que nem um esporte de alta performance, né, exatamente, Pedrão? Exatamente. Porque assim, eu que pratico ciclismo, teve anos que eu competi muito, que eu treinei muito, e isso não é saudável. A gente sabe que não é, porque a carreira de um atleta de alta performance é curta. Eu hoje sou recreacional e gosto de praticar, mas todo ao extremo é prejudicial ao organismo, né? Ainda mais se o cara não tiver uma boa rotina alimentar, um sono e tudo mais, né? Ele vai pro beleléu. Exatamente. Galera que tá no Instagram, comente, eu quero Atacadão de Suplementos para estar concorrendo a essas 2 pastas de amendoim aqui, uma para você, uma pro seu crush, hoje Dia dos Namorados. Entra no meu canal do YouTube, que tá o link na bio aí do meu Instagram, se inscreve no YouTube do InformaCast para estar concorrendo aí a essas 2 pastas de amendoim que a gente vai fazer o sorteio na semana que vem, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui pra gente fazer um café do Três Corações, que é patrocinador do canal. Enquanto isso, eu vou perguntar pro Pedro aqui umas perguntinhas bate rápido e ele vai responder pra gente essas preferências dele. Pedrão, me fala pra galera quem que é um ídolo pra você hoje. Enquanto eu faço café Jesus aqui. Cristo. Jesus? E por quê? Cara, porque ele tem transformado a minha vida. Eu sempre fui cristão de, como é que fala? Que não... Domingo? De domingo. E aí hoje minha vida tá totalmente diferente. Tô entendendo mais o meu propósito. Então, assim, pra mim não tem outra pessoa a não ser meu maior ídolo. Ele hoje é o Jesus Cristo, cara. E um filme? O que é um filme pra você, assim, que marcou você, que você já assistiu várias vezes, que você indica, fala, cara, assiste que esse filme é massa. O meu filme preferido, que minha esposa me xinga, que eu não canso de assistir, eu sou um cara que sou fissurado em velocidade. Velozes e Furiosos. Tá em que time já? Tá no 11º, eu acho, Cara, eu parei no 9, eu acho. Já tem mais esse 2, ano lançou? Lançou esse ano, eu acho. Lançou esse ano. Você assistiu todos? Todos. E alguns não, assistiu mais de uma vez? O primeiro eu assisto até hoje. De verdade. O cara lá ter morrido também foi foda, né? Mas... Cara, eu quase chorei. De verdade. Fãzão. Nossa, o filme... Aí passou, ele tava terminando, acho que era a 8ª edição, né? Se eu não me engano. Foi antes, né? Foi. Parei no Vin Diesel tinha cabelo. Cara, mas eu não lembro qual edição que foi. Acho que foi na sexta. Ele não chegou de terminar o filme, acho que foi o irmão dele que terminou. Eu não lembro qual edição. O irmão dele era bem parecido, né? Aí no filme... inclusive uma transformada, né? Inclusive no último vai aparecer a próxima edição do filme, o irmão dele vai voltar, eu acho que como ele. Entendeu? Imitando... Passando pelo Brian, né? Sim. E uma música, Pedrão? Tem alguma música sua, assim, de preferência? Um artista? Cara, um artista que eu sou fã, Coldplay. Cara, tem alguma música específica deles? Cara, tem várias, eu também sou fã. Espero que agora, depois que vai vir Guns aqui, que abra as portas pra vir um Coldplay, talvez um Metallica, talvez um U2. Cara... Eu gosto. Ia explodir esse Mato Grosso aqui, porque o Guns já foi algo assim que movimentou essa semana aí com a abertura dos ingressos, que foi uma loucura. Foi massa, vendeu tudo em não sei quantas horas. Coldplay, eu sou... Já foi algum show deles? Não fui, cara, eu quero ir com a minha esposa. Eu acho assim, é um show mesmo, né? Um espetáculo. Um espetáculo, né? Então... Efeitos especiais, os caras mandam muito bem. E uma leitura, Pedrão? Leitura de cabeceira, um autor, uma menção. Comecei a Bíblia agora. Nunca tinha pego numa Bíblia. De Gênesis? Ou já no Novo Testamento? Não, começando com Gênesis. Eu fiz até um planejamento para fazer por ordem cronológica. Sim. Comecei agora. Você tá em qual livro? Tô no Gênesis. Você começou agora? Agora. Tem uma semana. Entendi, massa. Por enquanto, tava lendo alguns livros do Carisma, que eu tô fazendo seminário teológico. E agora partindo pra Bíblia mesmo, sabe? É começar. A melhor leitura que há. Exatamente. E para finalizar, se você pudesse voltar no tempo, Pedrão, você mudaria alguma coisa? História do Pedro Ragnini. Ragnini é italiano? É italiano. É italiano, né? Cara, não mudaria nada, porque eu tô muito feliz onde eu estou. Tenho grandes amigos. Tô com uma esposa maravilhosa. Então, assim, eu não mudaria nada, cara. Eu acho que lá atrás eu falava, continua que você
você tá no caminho certo. Até porque os erros, de alguma Faz forma... parte para sua evolução, né? Exatamente. E eu acho que todo mundo tem que passar ali por algumas turbulências, né? Pra, querendo ou não, é para te moldar, né? Para você ser um ser humano melhor. Cada um tem o seu deserto, né? Exatamente. Finalizamos aqui as perguntas. Quem tá ao vivo, comente eu quero Atacadão do Suplemento. Entra no link na bio do meu Instagram para se inscrever no canal do InformaCast, tá? Para estar concorrendo a essas 2 pastas de amendoim aqui. Falando em pasta de amendoim, o que você fala sobre a pasta de amendoim? Em específico essa da Dr. Pedro. Primeiro, que quem experimentar isso aqui pela primeira vez... Não para de comer nunca mais. Já viciou. Eu sou viciado. É uma delícia, dá para encaixar perfeitamente no plano alimentar, mas é claro, como qualquer outro tipo de doce, com cautela, porque querendo ou não, também é um pouquinho calórico, mas é uma delícia, super aprova. Eu tenho umas 3, 4 em casa, então comprem sem medo e coloca aí no seu plano alimentar que você não vai se arrepender. Na hora que tiver, principalmente mulherada naqueles dias, né? Vai TPM e tal, em vez de comer um diamante negro, dá uma colherada dessa aí, já. Já era. E sacia, né, Pedro? Sacia demais. Até porque, exatamente. É diferente de um doce convencional que é mais puxado pro carboidrato, os doces, né? O chocolate, uma coisa que é mais gordura. Então, o que você falou realmente vai dar mais saciedade. Sim, sim. Eu gosto de chegar no meu treino de bike, eu coloco lá 150 gramas de açaí, coloco 4 morangos congelados, 5 amoras, 1 dose de whey e 1 colher dessa de bombom completa. Italiano. Cara... Não, deve ficar surreal, né? Fico ali assim, ó. E fico degustando, porque além de gostoso, né? O açaí e tal, ele dá uma enriquecida. Na gordura do açaí e a gordura da pasta. Você tem o carbo do açaí, tem a gordura, tem a proteína do whey, completo. As frutas, né? Eu coloco uma banana fibra também. Das frutas. A fibra das frutas e um monte de vitamina, antioxidante e tal. Perfeito. Pedrão, e para quem quer ganhar massa muscular? Quais os principais pilares da alimentação? Primeiro de tudo, vai procurar vai pra academia, né? Se não tem como você ganhar massa muscular fazendo caminhada, pelo amor de Deus, né? Cara, tem que estar com um pouquinho de superávit calórico, tem que focar... A proteína é importante, né? Eu costumo falar, ela não é essencial, mas é fundamental a proteína. Ela é o cimento da construção, né? Você tem que ter o tijolo, carboidrato, tá? Então o carboidrato tem que estar ali. Então o cálculo que eu faço, assim, geralmente, primeiro eu acho a proteína, não precisa ser proteína lá em cima, igual vocês estão acostumados a escutar. Quem comer muito mais proteína para ganhar músculo, isso aí é um mito, tá? Pode estar até tendo uma sobrecarga renal, né? Exatamente. Nos exames já começa a apontar ali ureia, essas coisas, entendeu? 70% do músculo é água. Então, pelo amor de Deus, faça uma boa hidratação. Você não vai ganhar músculo se não toma água. Creatina é um dos melhores suplementos para ganho de massa muscular. E claro, né, como já falei aqui agora, fazer uma dieta balanceada, contendo mais carboidrato, né? Fazer no mínimo 3 refeições. 3 refeições no dia já é o suficiente para hipertrofia. Tá? Não precisa ter aquela questão de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Isso aí também é outro mito lançado aí, tá? Então a dica que eu dou, outra coisa que eu tava quase esquecendo, que também é o principal, a gente já comentou aqui, é dormir. Dormir bem, né? Se não dormir, o músculo cresce no descanso. De hormônio do crescimento é dormindo, galera. Exatamente. Para qualquer esporte, para ganho de massa, para emagrecer, durmam bem. Busquem auxílio, talvez um chazinho, alguma coisa natural. Evitem remédios, né, para dormir, porque ele vai dar um efeito, alguma coisa de prejuízo vai causar, né? Chazinho de camomila aí não vai matar ninguém. Uma erva doce. Talvez até um Ansiodoron, que eu já fiz uso, que é um medicamento que tem valeriana, passiflora. É um combo? É 3 plantinhas. Cara, isso daí é top. Véio. Ou manda manipular, né, na farmácia parceira que você tem. Sim, a Farmapele. Obrigado, Farmapele. No caso de quem busca performance no esporte, Pedro, seja ciclismo, corrida, triatlon, a galera do endurance, assim, tem alguns pontos-chave, assim, da nutrição? Tem, principalmente na competição. Porque... Na semana pré-competitiva? Pelo menos 3 dias antes. 3 dias antes ele tem que estar... Vamos supor que ele tá bem já, fisicamente, ele tá no peso bacana para pedalar ou para lutar, seja lá qual for o esporte. 3 dias antes, ele tem que já começar a preparar, né? Fazer um consumo muito elevado de carboidrato, pouquíssimas proteínas para ter a reserva de glicogênio.
Pra quando ele chegar no dia Não dele, só tá... muscular, né? Tem Não. que ter glicogênio em tudo, né? Tudo. Tá? Então, Intestino. geralmente é 10 gramas por quilo corporal ali. É a hora do cara Não, é a hora mastigar. Tem atleta meu que vai competir de natação aí, ele vai ficar em hotel, ele leva, ele come um saco de bisnaga no hotel brincando com geleia, entendeu? Caraca. Leva a panelinha dele de arroz e faz dentro do quarto e come lá 1 quilo de arroz no dia. Nossa. Vai pra um rodízio de pizza. Então tem toda uma estratégia 3 dias antes do dia D, né? A Morinha, ele sabe muito bem. Sim, eu sei como que é. E a parte de hidratação? Você acha que tem que colocar ali um soro, alguma coisa para também dar um boom no sódio? Principalmente para quem tá no Antes disso, endurance. eu esqueci de falar de um suplemento que é muito bom, principalmente para treinos de longa duração, é a betalanina, cara. Vasodilatador, né? A betalanina, ela tem um efeito tampão, né? Ela retarda a fadiga. Sim. Então, só que betalanina tem que ser um uso crônico. Igual creatina. E as pessoas usam só de pré-treino. Interessante seria fracionar 3 vezes ao dia. Ah, é? 6 gramas por dia. Geralmente os pré-treinos têm apenas 2 gramas. Então, 6 gramas por dia é uma quantidade top. É mais ideal fracionar essas 6 gramas ou tomar numa... Fracionar 3 de 2. Porque senão o cara toma 6 de uma vez, começa a dar aquela pinicação e o cara acha que bateu. Isso. E não, é porque está sobrecarregando. Isso que eu ia falar pra você. Eu sou um cara que não uso porque, assim, quando eu tomo 2 gramas, eu quero arrancar o resto do cabelo que eu não tenho aqui. Eu fico doidinho, cara. Então, uma das dificuldades da pessoa suplementar a betalanina é mais por conta disso, dessa pinicação. Mas chega um momento também que para. Seu organismo acostuma, então não pinica mais. Mas então é interessante essa suplementação de betalanina, já fazer pelo menos 30 dias antes. E a questão do sódio e potássio também, que você perde muito. Então, uns gelzinhos intra-treino, né? Fazer aí tomar um Gatorade, Você acha que aqueles Hidraplex que a galera usa quando tá com... Funciona demais, cara. Com virose ou tá com algum problema intestinal, que vende na farmácia. Tem o Hidraplex, tem alguns outros prontos, assim, ou de sachê. Muitos caras, às vezes, muitas provas que eu participei por aí, a galera no hotel, assim, todo mundo tomando um dia antes, no café da manhã... Eu já acho assim que na alimentação você já vai ter uma quantidade bem significativa de sódio, de potássio ali, vai ter uma reserva de glicogênio top. E eu acho que é mais durante o percurso você ficar mais preocupado em repor. Você já vai estar estocado muito top ali já na comida. A não ser que a pessoa não come mesmo, tudo errado. Aí beleza. Mas a pessoa que faz certinho é mais no meio Porque tem essa carência ali na hora que você tá fazendo força, que você tá gastando... Você tá suando, perdendo tudo, água ali. O que vai definir o seu rendimento a longo prazo é o sódio, cara. Entendi. É repor os eletrólitos, Entendi. né? A gente falou de dieta intermitente e tal, e ainda assim muito se fala de dieta low carb e tal. Qual que é a sua opinião profissional assim, sobre ela? Quando que ela é indicada, essa low carb? Nunca. Tá vendo? Isso é loucura. Cara, tem ciclista, cara, que faz dieta low carb. Eu falo, não. Você é atleta de endurance. Como que você vai tirar carboidrato da sua alimentação? É só proteína e gordura, abacate. Vixe, que maluquice é essa, irmão? Aí eu não sei como que é a performance dele. Se ele tem performance, ele agradece a Deus, porque a genética dele é diferente. É privilegiada. Mas não dá performance, não. Ela tem aquela falsa sensação de que a pessoa emagrece com low carb, porque o músculo ele não tem mais o glicogênio. E aí ele só perde músculo. Pois é, cataboliza demais. É o músculo dele que deu uma desinchadinha. Aí perde o peso na balança. Emagreci porque eu fiz low carb. Tá resolvendo muita coisa, não. O que emagrece é déficit calórico, galera. E desse déficit calórico, ou seja, que você come menos do que gasta, às vezes pode ter muito mais carboidrato do que proteína. Tem um estudo muito top na internet, pegou um paciente lá que tinha, acho que 200 quilos na época, e aí ele fez um emagrecimento tudo bonitinho, calculado. Dele comer só arroz o dia inteiro e as vitaminas que faltavam foi suplementado. Ele perdeu mais de 100 quilos lá, não sei quanto tempo, comendo só arroz. Então, a pergunta é, carboidrato engorda? Até porque o arroz tem proteína, né? É muito bem pouquinho. Bem pouquinho. Mas tem, né? Mas tem um pouquinho. Tem proteína de arroz, né? Que é suplemento, né? De ervilha, enfim. Feijão não tem mais. Feijão fica mais tal. Mais fibra e tal. Mas eu quis dizer assim,
Ela comeu, colocar que o arroz é o principal foco dele é carbo, né? Ele emagreceu comendo só arroz. Pô. Aí. Então, por que você, atleta, está tirando o carboidrato? Doideira, né? A gente falou do intermitente, funciona, né? É bom, mas para quem que é mais indicado, assim, na sua opinião, Pedro, o intermitente? O intermitente, eu acho que é aquela pessoa que tá no batidão, que ela não tem tempo para fazer uma refeição, né? Daí ela faz uma grandona e fica... Isso, e fica saciável por até a próxima oportunidade que ela vai ter de comer, né? Então, eu acho que é mais indicado nessas situações. Sim. Eu mesmo, às vezes, gosto de fazer, porque, cara, eu tô numa correria, eu não vou abrir minha marmitinha lá no consultório, ficar com cheiro... Então, às vezes eu prefiro fazer 3 refeições no dia, tudo à tarde, começo do almoço, lanche, janta, depois vou comer só no outro dia, então é mais indicado para tudo calculado, né? Exatamente. Então vai a dica aí, galera, não é para todo mundo que funciona isso não, porque tem gente que tem até desmaio, passa mal. A não ser que fosse por um propósito, né? Aí beleza, mas fora isso. Mesmo assim ainda tem que ter uma cautela, um acompanhamento aí, né? E sobre os remédios, Pedrão, tema polêmico aqui. Ozempic, Mounjaro, essas coisas, você enxerga... Como você enxerga o uso desses trem? Fiz um vídeo... contexto clínico e esportivo. Eu fiz um vídeo agora recente falando sobre isso. Eu sou muito a favor dessas canetas de emagrecimento. Inclusive, eu acho que já tá tirando até o espaço para quem procura bariátrica. Eu acho que a bariátrica vai começar a ser extinta por conta de... E eu até prefiro... porque a bariátrica é muito mais invasivo, né? Só que, é o que eu falei lá no vídeo, enquanto você estiver fazendo o uso dessas canetas, você tem que mudar o ambiente e hábitos. Porque você não vai usar essa caneta pro resto da sua vida. E a galera tá emendando uma na outra, né? Não vai chegar uma hora que tem a galera que ainda usa álcool, outras paradas. Então, assim, a pessoa, ela pode fazer o uso da caneta, porque a caneta, o que acontece? Tira a fome e ainda retarda o esvaziamento do gás. Então, assim, ela fica mais saciável por muito mais tempo, Demora pra ela ir ao banheiro. Demora demais. É mesmo? Eu não sabia que tinha. Parece que come um pouquinho ali e aquele trem fica ali, ó, no seu estômago, ó. Mas é tudo... Não é que não fez a digestão, mas a mensagem que ele está recebendo é de que tá lá ainda. Tá lá ainda. Exatamente. Então a pessoa está usando a caneta, se ela comer, sei lá, uma banana no dia, ela vai emagrecer. Lógico. Entendeu? Déficit calórico violento. Violento, mas daí ela está consumindo o quê? Músculo, tá perdendo tudo, tá faltando fibra, tá faltando proteína, tá faltando tudo. Ela vai emagrecer? Vai, mas até que ponto isso é saudável e é legal? Então, assim, as pessoas têm que fazer sou a favor, tá? Talvez dose mínima direto chega paciente meu e né? fala, ó, eu acho que o seu negócio vai ser o Ozempic. Até aí a pessoa tem que aproveitar o momento e fazer um acompanhamento com o psicólogo, mudar os hábitos, começar a comer comida de verdade mesmo, porque se ela tirar a caneta, cara, não vai resolver. Vai voltar o que ela era antes. E volta ao dobro. Mais, muitos casos. Normal, volta o dobro, a fome, entendeu? O desmame também. Né, o desmame também é muito interessante fazer, porque tem muita gente que faz o uso da caneta e para do nada. Aí ferrou, meu amigo. Então tem que fazer o desmame com acompanhamento médico, né? Que é o médico que vai ver isso. Tem muita gente fazendo uso indiscriminado. Se eu não me engano, hoje eu acho que precisa de receita agora, né? Antes não precisava e agora ele tá precisando, houve né? uma regulamentação aí, porque tava desenfreado o negócio. E aí tem que fazer o desmame certinho. E o próprio médico já fala, quando a pessoa procura as canetinhas, ele já fala, nutre, vai pro nutricionista. Se você chegou até aqui é porque você tá toda zoada. Todo zoado, né? A pessoa ela não tá com hábitos bons. Então ela tem que aproveitar esse momento para mudar isso, cara. Entendi. Aí é sucesso. Eu conheço, graças a Deus, eu conheço bastante pessoa que fez o uso, chegou num peso bacana, regularizou todos os seus exames, perfil lipídico regularizado, né? Deixou de estar com uma pré-diabetes ali. E aí foi tirando a caneta, mudou os hábitos. Hoje, eu falo, você nem precisa mais voltar aqui, cara. Você já tá top. Vem uma vez no ano só para fazer um ajuste fino. Só aquela... Apertar um parafusinho aqui, outro ali, né? Sim. Pedrão, que dica prática você daria hoje para quem tá ouvindo e quer começar a melhorar a alimentação ainda essa semana, assim? Que dica que você dá para essa pessoa que tá ao vivo ali no Instagram? Procura um nutricionista. Marca uma consulta comigo. Mas
Sem procurar um nutricionista. Sem procurar um nutricionista, ó, de verdade, pessoal. Faz isso e depois procura um nutricionista. Dê preferência para comida de verdade. O que é comida de verdade que eu vou falar para vocês? Comidinha, arroz, feijão, carne. Começa a inserir mais frutas no dia a dia, né? Come ali... Ah, Pedro, eu só gosto de banana. Tá, cara, mas a gente tem que também ter consciência de que a gente tem que experimentar outros tipos de alimentos. Por mais que a gente não gosta, a gente já é crescidinho, então a gente também tem que evoluir nessa parte. Claro. Eu não comia queijo, hoje eu como queijo. Eu não comia salada, hoje eu gosto de salada. Então são hábitos que a gente tem que forçar para começar a melhorar, né? Fazer uma boa hidratação, procurar uma academia, né? Fazer algum esporte, ter rotina. Cara, a rotina é muito importante, você tem que ter uma rotina. Tem gente que, eu trabalho 10 horas. E aí acorda 9 para trabalhar, por que não acorda mais cedo e vai treinar, vai fazer uma atividade física, entendeu? Cria esse hábito de sempre estar treinando no mesmo horário, cria o hábito de sempre estar comendo no mesmo horário, até porque se você comer no mesmo horário as refeições, seu intestino vai ficar igual um reloginho de fato, vai ficar tudo melhora. Quem tem o intestino 100%, tem tudo. O intestino é o segundo cérebro, exatamente. Né? Se o intestino estiver mal... Exatamente. A cabeça vai mal, o resto vai mal, é uma bola de neve, exatamente. Né? E, cara, onde que as pessoas podem te encontrar, acompanhar seu trabalho, quem sabe agendar uma consulta? Deixa seu Instagram aí pra turma, pessoal, aí, seus telefones. Meu Instagram é Nutri Ragnini, tá? Tem um link lá, é só entrar, clique, já vai cair direto. Ragnini com G mudo, né? Com G mudo. Não sei se... não vai estar aqui. Nutri Ragnini. Ragnini é meu sobrenome, então é Gmudo, Ragnini. Já tem o link lá. Toda terça e quinta-feira eu abro caixinha de perguntas, então fiquem à vontade para tirarem as suas dúvidas. É bacana, é uma mini consulta. Exatamente. Hoje é que foi uma consultona. Então fica à vontade para estar me procurando lá, tá, pessoal? Show de bola. E para encerrar aqui esse episódio com o Pedro, que foi fantástico, a gente falou de muita coisa, é óbvio que tem muita coisa para falar, espero que a gente tenha outra oportunidade de gravar de novo com você. Deixa uma mensagem aí para a galera, fica à vontade. O que você quiser falar. Nossa, eu sou tímido, tá? Parece que não, mas eu sou tímido. O que eu vou falar para essa galera aí? Fala o que você quiser, cara. Galera, bom, como eu falei aqui, tente deixar alinhado aí corpo, alma e espírito. Então, procure saúde, né? Não precisa consultar com um profissional, não. Começa em casa, começa fazendo uma atividade física. Procure Deus, tá? E vai fazer uma leitura. Sai do celular um pouco, do videogame. Sai de relacionamentos tóxicos. Deixa a mente aí boa. Com a mente boa, você consegue fazer tudo. É isso. Show de bola. Pedro, queria agradecer, né? Desejo para você sucesso, continue esse cara que você é bacana. A gente não tem tanta proximidade ainda, espero que daqui para frente a gente... até porque eu tô precisando de um nutricionista, já quero marcar uma consulta. Pode contar comigo. Eu tenho uma prova em setembro agora lá em Minas Gerais que eu preciso melhorar a minha performance aí. Vamos aí, sabendo que você indica rodízio de pizza, vai encaixar certinho aqui na minha preferência. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Que seu casamento prospere, que seu trabalho prospere, que você seja instrumento de Deus na sua profissão, que você continue com esse propósito, com esse pensamento de ajudar as pessoas. Obrigado. E que, cara, a gente se encontre aí em outras oportunidades, que você venha aqui de novo, no GC, no churrasco do GC, seja lá o que for. A gente fique aí mais brother, mais próximo, que Deus sempre coloca as pessoas certas na hora certa no nosso caminho. E eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado. E mandar um beijo para quem ficou ao vivo no Instagram. Dá tempo de você comentar aí. Eu quero Atacadão do Suplemento para estar concorrendo a essas 2 pastas de amendoim aqui lá do Atacadão. Se inscreve no canal, deixa o seu like e um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.